Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos? Que alegria estar nesta casa. Estava vendo o pastor Marco perto ali. Acho que no final do culto vou pedir para ele me receber esse campo aqui, irmão. Vocês me aceitam? Esse mês eu estou só no campo de Carmozinho. Então eu vou ficar por aqui. Viu? Vou vir aprender mais com vocês. Eu recebi esse convite para estar ministrando através da vida do nosso mundo. E eu louvo a Deus por esse convite, louvo a Deus pela sua esposa, Jennifer, louvo a Deus pelos pastores em questão, e louvo ao Senhor por essa mocidade, por tudo que vocês estão fazendo para que a obra do Senhor possa ser propagada através de vocês. Continue nessa força, amém? Continue nessa força. Foi me passado um tema e eu quero compartilhar com vocês o tema proposto. Abra as nossas Bíblias. Epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses, o capítulo é o 1 e o versículo é o 6. Glória a Deus. Deus me deu um tema para essa mensagem. E gostaria que você refletisse comigo esse tema. Deus não terminou. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Deus não terminou. Olhe para mim, só seu lado e diga: Deus não terminou. Glória a Deus. Versículo de número 6 diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Amém? Tomai as vossas assentos, por favor. Quem escreve essa carta? O apóstolo Paulo. Na ocasião, o apóstolo Paulo estava preso em Roma e a igreja de Filipos, ou em Filipos, ela nasce debaixo de uma perseguição. Encontramos esse registro em Atos dos Apóstolos, capítulo 16. A igreja de Filipos não era uma igreja perfeita, mas era uma igreja que estava em um processo. Filipos é um cenário poderoso para entendermos o impacto do Evangelho. O Evangelho, ele é impactante. Quem tem um encontro com o Evangelho, a vida muda. Quem tem um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo, a sua história é mudada. Quem tem um encontro com o Evangelho, a cidade é mudada. O povoado é mudado. Quem tem um encontro com Jesus Cristo, a sua família é mudada. O seu lar é transformado. Casamento, os filhos. Quando a pessoa tem um encontro com o Evangelho, ele está dizendo para Jesus: eu estou pronto para ser mudado. Talvez você tenha um encontro com o Evangelho e você não se deu conta desse detalhe. Mas esse é um detalhe, um dos mais importantes do Evangelho de Jesus Cristo. Quando temos um encontro com o Evangelho, levantamos as nossas mãos e estamos dizendo: Senhor, eu quero ser transformado. E a cidade de Filipos exatamente nos mostra isso. A Bíblia fala que quando Paulo chega em Filipos, aquela cidade já havia sido fundada, ou seja, não foi Paulo que fundou aquela cidade, não. Aquela cidade já havia sido estabelecida. Aquela cidade que estava na localização da região da Macedônia, ela já era colônia de Roma. Os romanos dominavam aquela cidade já. Havia um culto espiritual, aquele culto não era para Deus. Havia, antes de Paulo chegar,
chegar. Aquela região, havia cultos espirituais para as questões pagãs, para o Império Romano pagão. Havia um forte culto para o imperador. Paulo ainda não tinha chegado lá. A presença judaica não havia sido estabelecida, não tinha nada da parte de Deus ali que agradasse ao Senhor. O Evangelho ainda não tinha chegado. Não havia sinagoga, não havia lugar para oração, a não ser a beira do rio. As pessoas iam lá e falavam com Deus. Não havia lugar. Aquela sociedade era marcada pelos veteranos do exército romano. Havia um comércio ativo, havia uma idolatria, havia práticas espirituais pagãs. Mas um dia, o apóstolo Paulo chegou naquela cidade. E quando ele chegou naquela cidade, algumas coisas começaram a acontecer da parte de Deus. Porque quando Deus entra no cenário, algumas coisas acontecem. A primeira coisa que aconteceu, houve uma conversão de uma mulher chamada Lídia. Essa mulher era vendedora de púrpura, ela foi a primeira convertida na Europa. Aleluia! E sabe o que acontece quando alguém recebe Jesus? É automático. A sua casa também começa a ser um lugar para propagar o Evangelho, ponto de pregação, célula, igreja, como você quiser. Mas a Bíblia fala que aquela casa, a casa de Lídia, foi a primeira casa de base missionária. Aleluia! Na Europa, aquela casa começou a falar de Jesus. Porque esse é o poder do Evangelho. Quando Paulo chega naquela cidade, houve uma libertação. Havia uma jovem adivinhadora e Paulo ficou ali querendo entender a hora do Senhor, para discernir o que estava acontecendo. Um dia Deus toma Paulo com autoridade e repreende aquele espírito maligno de adivinhação, e aquele demônio vai embora. Só que depois que o demônio foi embora, houve uma grande queda financeira naquela cidade. Porque as pessoas dependiam daquelas adivinhações. Sabe qual é o resultado disso? Houve prisões, houve açoite. A história dessa cidade nos mostra que naquela prisão onde estava o homem de Deus, o poder do Evangelho, o poder de Jesus Cristo chegou lá também. Porque eu quero que você entenda, o poder do Evangelho chega lá no Alphaville, chega lá no lugar mais famoso do Brasil. O poder do Evangelho chega no lugar mais pomposo, mais difícil de chegar no mundo, mas também chega lá nas valetas, nas prisões, também chega nos lugares mais periféricos, porque o poder do Evangelho não depende de posição humana, ele já tem sua própria posição. Todo o poder é do Senhor Jesus, e ele entra num lugar geográfico, ele entra onde alguém dá liberdade para ele entrar. Depois eu amo, por favor, porque o poder do Evangelho ele é transformador. O poder do Evangelho muda vidas, o poder do Evangelho muda pessoas, o poder do Evangelho está indo agora na tua casa, na tua família, aonde você precisa, e está no lugar chegado. Paulo, Silas canta, há um mover de Deus ali, há uma manifestação de Deus ali. E sabe o que acontece? Houve um terremoto através do louvor. Você pensa que você só está cantando? Você pensa que você só está proferindo palavras? Não. Enquanto você está adorando, aleluia, terremotos começam a acontecer, milagres começam a aparecer. Quando você louva, pastor, eu não sozinho, pois há um terremoto acontecendo ali. Você não no teu carro sozinho, há um terremoto de Deus acontecendo ali. Ei, eu sei, a manifestação dele é gloriosa, e Deus tem poder miraculoso para revelar através daqueles que entendem o que é a adoração. Sabe o que aconteceu naquela? O carcereiro se converteu. Só isso, pastor? Não! A sua casa também se converteu. Sabe por quê? Porque Deus ainda não terminou. A cidade de Filipe se tornou uma cidade forte, uma igreja forte.
forte, uma igreja generosa, uma igreja fiel. Aleluia! A história diz que aquela igreja sustentou financeiramente Paulo nos momentos difíceis. Ela recebeu a carta conhecida como Epístola aos Filipenses, uma carta cheia de alegria. Aleluia! Mesmo na prisão, uma carta cheia de alegria. Aquela cidade era conhecida como centro militar, domínio de Roma, espiritualidade oprimida, mas depois do Evangelho ela se tornou um centro missionário, uma igreja madura e referência e parceira do Evangelho. É impactante pela chegada de um homem de Deus, porque aquele que começou a boa obra é fiel em aperfeiçoar até os dias de Jesus Cristo. Aleluia. Paulo agora vai expressar de forma, aleluia, poderosa 4 expressões que nos mostram como Deus age. Primeiro ele diz: aquele que começou. Repita comigo: aquele que começou. Diga mais alto: aquele que começou. Diga para mim, está chorado: aquele que começou. Talvez você não se dê conta ainda disso, mas quem começou na tua vida não foi você, não veio por intermédio teu, não foi origem tua, não foi porque você não tinha nada para fazer e você começou a realizar alguma coisa. Não, quem começou na tua vida foi Deus. Aquele que começou, ele é o Alfa, ele é o Ômega, ele começa, ele termina, ele ajuda, ele levanta, ele coloca de pé, ele preparou, ele dá assistência, ele ensina. Aquele que começou, foi ele que começou. Foi ele. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. A salvação, a salvação começou em Deus, o chamado começou em Deus, o propósito começou em Deus. Talvez você diga: pastor, era muito mais, mas quem começou foi Deus, quem escolheu foi Deus, quem olhou para você foi Deus. Talvez você esteja no lugar que orava para você, mas Deus olhou para você, Deus te chamou, Deus confiou no teu nome, Deus foi sincero, Deus derramou a tua graça, Deus confirmou a tua promessa, Deus te chamou, e Ele é o plano de você, porque foi Ele que te chamou. Quem pode adorar Ele que chamou, Ele que pode. Para o cara sonho da laia, é Ele que te chamou. A segunda expressão que Paulo usa nesse versículo: aquele que começou a boa obra. Primeira expressão: aquele que começou. Segunda expressão que ele usa: boa obra. Eu fui pregar numa vigília alguns anos atrás, e algumas pessoas tiveram a oportunidade para ser cantar, ministrar, e cada vez que alguém ia levantar para cantar, por exemplo, uma irmã se levantava com um lenço na mão, e as pessoas cantavam e ela ficava assim. Eu observei aquilo e eu perguntei para o irmão que me convidou para pregar: querido, eu não entendi, porque todas as vezes que alguém levanta para cantar, essa irmã levanta com silêncio e caminha na igreja e canta. Eu falei: pastor, essa irmã não sabe cantar, essa irmã não sabe pregar, mas ela é tão crente, que um dia Deus falou com ela: você vai me adorar. E ela falou: como eu vou te adorar? Se você cantar, não, você vai me adorar, porque eu vou te ensinar como você vai me adorar.
E um dia ela estava em culto. E o Espírito Santo tomou ela. E ela começou. Pessoas foram tomadas pela glória de Deus, porque reconheceram que aquela era um tipo de ministração. Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: pastor, eu não sei cantar, pastor, eu não sei tocar, pastor, eu gostaria de fazer alguma coisa. Vai, você vai fazer, porque aquele que começou agora não é qualquer obra, é uma obra transformadora, é uma obra que muda a vida, é uma obra que confirma, é uma obra que levanta, é uma obra que não se vê, é uma obra que não tem um jeito de falar a ele, como você vai adorar a ele, nem que você vá pulando, nem que você vá glorificando, na hora que você adora a ele. Como você adora a ele? Diga. Na adoração ele vai fazendo coisas também. Na adoração ele vai transformando, através dessa obra, ele vai transformando pessoas. Ele vai transformando vidas. Quantas pessoas eu conheço e posso testemunhar? Chegou na igreja, ninguém dava nada. Daqui a pouco Deus confirmou a sua obra. Você está olhando para alguém que está ao seu lado aí que começou assim. Você está pensando que todo mundo nasceu com esse evangelho, teve o privilégio de aprender tudo. Tem pessoas que começou com muita dificuldade, com muitas limitações, com muitos problemas para continuar. E a obra veio. Quem pode levantar a mão? E a obra começou a transformar. Transformou o caráter. Transformou essa pessoa em uma vida de santidade. Deus começou a revelar o seu propósito. Porque não é só talento, é formação espiritual. Tem que ir encontro com Deus, tem experiência espiritual. É isso. Tem isso aí. Tem isso ainda para orar, tem. A terceira expressão que Paulo usa: aperfeiçoará. Aquele que começou a boa obra, aperfeiçoará. A palavra aperfeiçoará indica completar, amadurecer, concluir. Aquilo que Deus começa, Ele termina. Ei, jovens, Deus tem um trabalho especial dentro de vocês, igreja. Deus tem um trabalho especial. E talvez não seja do jeito que você quer, e nem do jeito que Ele quer, mas Ele está aperfeiçoando. Ele se responsabiliza em aperfeiçoar. Como? Ele aperfeiçoa isso até o dia que Jesus quiser. A expressão que ele usa, ou seja, existe um destino, existe um foco, existe um propósito. Nós estamos aqui para continuar aqui, nós estamos aqui para encontrar com Ele na glória, para encontrar com Ele no céu. Aleluia! Então, o propósito. Existe um destino. Nós temos um destino. Nós temos um lugar. Talvez você não saiba o que vai acontecer amanhã na sua vida natural, na sua vida terrena. Mas eu sei o que vai acontecer se Jesus voltar hoje. Nós vamos morar na glória com Ele. Ele aperfeiçoa até os dias de Jesus Cristo. Então, servir ao Senhor não é um sucesso pequeno. Não.
quer ter um encontro com Cristo? Paulo falou dele mesmo. Foi, pastor? Foi. Capítulo 8 de Atos. Diz que Paulo passou lá na igreja. Ele começou errado. Tem muitas pessoas que começam errado. Mas não importa como você começou. Importa como você vai terminar. Existem muitas pessoas que não conseguem ficar certo. Mas Deus está aperfeiçoando para terminar certo. Paulo não começou certo. Paulo ele começou perseguindo. Até que ele teve um encontro com Deus no caminho de Damasco. Escute isso. Para muitas pessoas, você pode ser um improvável. Quem vos prega aqui nessa noite é um improvável. E eu prego para pessoas que também são improváveis. Mas um dia você teve um encontro com Jesus Cristo, como Paulo teve no caminho de Damasco. E Paulo começou a ser aperfeiçoado. É interessante que nesse processo de aperfeiçoamento, Deus poderia colocar Paulo no lugar de destaque. Não foi assim. Eu tinha que mudar algumas coisas aqui dentro. Coisas pelas quais nós não sabemos, talvez imaginamos. É assim o poder do Evangelho. Ele vai transformando coisas aqui dentro que a gente não sabe. Talvez ninguém consiga observar, mas ele vai mudando. E para que esse processo aconteça, Deus permite alguns processos. Depois da conversão, Paulo foi rejeitado. Depois da conversão, Paulo foi perseguido. Depois da conversão, ele precisou fugir. Depois da conversão, ele foi esquecido por um tempo. Segunda carta do próprio apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 11, 24 a 27, diz algumas coisas que Paulo passou: açoites, prisões, fome, perigo. Que processo é esse? Isso que às vezes o diabo fala. Servir a Deus para passar por um processo. Tem pessoas que falam, eu não bem. Depois que eu fui servir ao Senhor, começou uns processos na minha vida. Sabe por que começou alguns processos na sua vida? Porque Deus não vai deixar você na terra, Ele não vai abrir mão de você. O compromisso dele é até o dia de Jesus Cristo. Então Ele está te aperfeiçoando, te levando para caminhos, até chegar no lugar que Ele quer. Quando Paulo ele está preso, escreve essa igreja, ele está dizendo: olha, eu estou preso, eu estou aqui algemado, mas o meu espírito está vivo, não está cancelado nada. Eu estou preso, mas a obra não está acabada. Aleluia! Então Paulo ele passou por esse processo. Bendito seja o Senhor. E no cenário nós encontramos homens que também começaram de forma errada, mas teve um encontro com Deus. Moisés, ele foi de fugitivo a libertador. Ele começou talvez errado, mas ele terminou certo. A Bíblia relata que ele mata o Egito. Ele tem que fugir do deserto. Ele passa 40 anos escondido. Meu Deus, que mistério é esse? Mas ele começa de uma forma errada, mas ele termina do jeito certo. José, ele não começou nos altares. Sabe como José começou? José começou sendo traído, mas ele foi de traído a governador. Olha o processo. Talvez você não está entendendo o processo, mas é porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel em aperfeiçoar até os dias de Jesus Cristo. Davi, porque aqui Davi não começa então como rei, não, processo. Então Davi ele começa de pastor, esquecido pelo pai, subestimado pelos seus irmãos, um pequeno diante de Golias. Ele começa assim, mas sabe como ele termina? Como rei de Israel. Não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Aleluia. Lembra de Pedro? Pedro era impulsivo, um
ele começou de uma maneira, ele estava até negando Jesus, mas ele termina pregando o Evangelho. Na sua primeira pregação, 3 mil almas se converteram. Na sua segunda pregação, 5 mil almas se converteram. Só que eu entendo, a mesma coisa que aconteceu com Paulo foi um processo que aconteceu na vida dele. Um processo. Na história da igreja, nós temos alguns homens que passaram por um processo. John Wesley, antes do grande avivamento metodista, ele fracassou como missionário na América. Sim, ele não foi um homem de sucesso como missionário na Inglaterra. Ele volta desanimado para a Inglaterra. Mas sabe o que aconteceu? Ele começa a ter experiências espirituais. O coração se aquece, o coração daquele homem fica aquecido. E através daquele coração aquecido, Deus traz um grande avivamento através da vida dele e mudou uma nação. Diga pelo menos para 2 pessoas, não precisa de muito não. Diga, não importa como você começou, o importante é como você vai terminar. Diga mais alto, diga! Aleluia! Jorge Miller, ele cresceu rebelde. Meu Deus, o poder do Evangelho. Jorge Miller, ele foi um criminoso, se envolveu com crimes. Alguém olhava e falava, Jorge Miller, ele é um criminoso. Mas o poder do Evangelho, quem começou a boa obra, é fiel e aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo foi lá. Resgatou Jorge Miller. Ele passou a sustentar milhões de órfãos na fé, sem pedir dinheiro para ninguém. Deus transformou a vida dele em um passado sujo, mas é um grande mantenedor do Evangelho, da propagação da palavra do Senhor. É a vida dele. Já ouviu falar do Seimo? Quando você estuda na instituição chamada Vida Seimo, ex-filho de escravos, filho de ex-escravos, ele sofreu a segregação racial. Sabe como que Deus usa ele agora? Pastor William Seimo. Aí ele vai pregar. Quem está ouvindo a sua pregação? Eles, porque assim Deus faz. Deus pega os eles para restaurar os eles. Ele começa a pregar para os eles. Quem não podia ouvir a palavra agora pode. Ele começa a pregar. Deus derrama um grande avivamento na voz dele. Impactou o mundo. A história da voz Lusa diz que começava um culto pela manhã. A glória de Deus era tão grande, porque aquele que começou a glória, as pessoas não conseguiam sair de dentro da igreja, tinha que pedir licença, porque tem outras pessoas, havia uma fila lá fora para o culto que ainda ia iniciar. As pessoas saíam de dentro da igreja, entravam um outro grupo dentro da igreja, e quem estava pregando ali? Pastor, aleluia, William Seimo. O que ele falava? Ele falava dele? Não. Ele falava da sua experiência que ele teve com Deus. Ele falava de Jesus Cristo. E a glória do Senhor enchia a casa. Eu quero finalizar dizendo uma coisa, amor. Se Deus mudou o cenário de Moisés, também vai mudar o seu. Se Deus mudou e tirou José da prisão, aleluia, Deus também vai tirar pessoas do brilho nessa noite. Se Deus restaurar o Pedro, Deus também vai restaurar você.
ele sentia a mesma coisa que eu estou sentindo agora. E eu estava pregando tudo de jovens. E eu pregava dizendo: quem quiser ser transformado, ser pregador do Evangelho, viver do Evangelho, fazer a obra de Deus do Evangelho, sai do seu lugar, porque Deus vai transformar a sua vida. Quando eu pregava, veio um jovem, filho de um empresário da cidade, evangelista da Assembleia de Deus, Moacir, ele veio, filho dele. Esse rapaz veio filhozinho, pequenininho na época, aliás, comprido, magrinho, comprido. Ele se ajoelhou, ele falou: eu quero ser o pregador da palavra. Deixa eu lhe falar uma coisa. Esse rapaz não precisava pôr o evangelho para nada. O pai dele é um dos maiores empresários da cidade. Mas ele quis ter uma experiência com o evangelho. O pai dele hoje é pastor. E hoje ele prega na região inteira. Porque ele tem um chamado extraordinário. Aquele dia Deus visitou uma pessoa. Então nessa noite eu quero ministrar. Se tem alguém aqui nessa noite que quer ter uma experiência individual e singular com o Senhor neste ano, eu te convido a sair do seu lugar agora, que eu quero orar por você. Pastor, eu quero transformar minha vida. Eu quero transformar minha história. Eu quero transformar minha família. Eu quero transformar, pastor, a cidade onde eu moro. Eu quero que Deus me use de maneira extraordinária. Sim, é você. Eu pergunto para você nessa noite: aquele que começou a boa obra é fiel em aperfeiçoar até os dias de Jesus Cristo. E mais, eu convido mais pessoas para vir aqui à frente. Eu preciso terminar o horário. Eu preciso que você volte para você me ajudar. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel, ele é fiel.
Entrega o microfone aqui de Deus. Não saia. Fique na família do Senhor. Porque aquele que começou é fiel e abençoado. Aplauda o Senhor Jesus. Deus é bom.